Está no ar o TV Câmara Entrevista. Estamos no mês da Consciência Negra e no programa de hoje nós queremos resgatar um pouco da memória e da cultura do povo negro aqui na capital gaúcha. Para isso eu recebo de forma virtual, para conversar conosco sobre este tema, a doutoranda em Sociologia e percussionista Nina Fola e também o mestre e doutor em Antropologia Oswaldir Bittencourt Júnior. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente abrir o nosso debate, né? Estamos falando sobre visibilidade e simbolismo do povo negro na capital gaúcha, resgatando, evidentemente, a história. Vou começar fazendo uma questão para os dois, né? Para os nossos dois convidados. A gente tem mais visivelmente, assim, né? Para a sociedade, de uma forma geral, falando, evidentemente, né, de forma mais genérica, a visibilização de quando passamos no mercado público ali, né, quando temos manifestações culturais, religiosas ali junto ao Monumento do Bará. Mas muita gente não sabe que a capital gaúcha, né, tem um simbolismo muito grande e inúmeros monumentos ligados à cultura negra aqui na cidade. Queria iniciar com a Nina, né, uma avaliação sua, Nina. Por que isso, de alguma forma, acabou se invisibilizando ou se perdendo ao longo do tempo, né? Uma opinião sua para a gente começar os trabalhos, abrir o nosso debate aqui no TV Câmara Entrevista. Mais uma vez, obrigado pela presença. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, cumprimentar a todas que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo, ao Clayton, que está aqui organizando esse debate, e também cumprimentar esse colega, amigo de longa data, o Oswaldir, né, que respeito muito, né, e que a gente conhece a longa data e nos movimentos, né, Bom, a invisibilidade do povo negro porto-alegrense, ela é tendente, né? Eu diria que, na verdade, é um processo de um grande esforço, né, de manter Porto Alegre com um estereótipo, com uma identidade da branquitude, né? E um apagamento, às vezes até que forçado, dessa comunidade Alegre sempre foi substancial. Só se o Oswaldir me disser ao contrário, mas as manifestações negras de Porto Alegre, elas sempre foram importantes, contundentes, a religiosidade, o batuque em Porto Alegre sempre esteve muito presente, e ele demarcou territórios. Hoje, né, já relocado, muito relocado esses terreiros, essas comunidades de territórios importantes da cidade, como a Ilhota, ali no Menino Deus, e a bacia do Monte Serra, que é no próprio bairro Monte Serra, e também o Carnaval, né, o Carnaval de Porto Alegre. Então, acho que a visibilidade nessa pergunta, Clayton, é o efeito do racismo, da sociedade racista, tão racista que é Porto Alegre, em que as pessoas negras são apagadas. Além do mercado, espaços bem importantes, negros, em que a própria orla do espaço, onde a gente pode perceber manifestações não só da religiosidade, mas da cultura negra, a Praça do Tambor, a Esquina Democrática, é um território negro, né? Enfim, a gente vai traçando alguns lugares de extrema importância. Hoje, os territórios ocupados pelas populações negras são os territórios periféricos, justamente por esse, como a gente diz, por essa especulação imobiliária em que as pessoas com menos padrão aquisitivo vão indo cada vez mais para as margens da cidade, fazendo com que os bairros fiquem mais elitizados, os bairros perto do centro. Então, isso é um movimento que acontece com qualquer cidade, né? Rio de Janeiro sofre mesmo, enfim, qualquer cidade grande tem esse processo
que são efeitos do racismo nessa nossa sociedade brasileira. Né? Ok, obrigado, Nina. Primeira participação aqui no programa. Deixa eu chamar para o nosso primeira fala também o mestre e doutor em antropologia, o Oswaldir Bittencourt Júnior, a quem também agradeço pela presença, obrigado pela disponibilidade. E para dar sequência, né, a essa questão, né, esse primeiro questionamento que eu coloco aqui no programa. Sim. Quero dar um olá a todos, obrigado pelo convite também, saudando o Clayton e saudando a Nina Fola, né, que é uma intelectual negra, enfim, que está ocupando bem os espaços atualmente e que eu tenho prestigiado muito em muitas lives aí. Bem, em relação à questão da invisibilidade ou da visibilidade da população negra e as suas manifestações culturais ou sociais, enfim, e mesmo sua presença em termos territoriais em Porto Alegre, vai ao encontro do que a Nina tem colocado, porque eu tenho já há algum tempo me colocado contra a noção de resgate, por exemplo, da cultura brasileira, tendo em vista que os negros sempre se fizeram presentes desde que foi constituído esse Estado, por meio do mundo social do trabalho, por meio das suas manifestações de criação e produção cultural em diversas áreas, né? Nós tivemos, por exemplo, a criação de clubes negros desde meados do século passado, com Floresta Aurora, e depois, no início do século passado, isso século XIX, Floresta Aurora, e início do Prontidão, e também tivemos uma grande presença de intelectuais que produziram uma imprensa vigorosa, como o jornal Exemplo, e também na dimensão religiosa do Batuque, já que nós temos uma influência... Nós tivemos um probleminha aqui na internet com o professor Oswaldir, né? Congelou um pouco a imagem ali, mas a gente segue conversando aqui, deixa eu chamar a Nina, né, para a gente seguir falando um pouquinho sobre essa questão da visibilidade ou invisibilidade, né, como o professor estava colocando aqui. Perguntando, Nina, a gente citou, e o Oswaldir começava citando alguns pontos de Porto Alegre, né, deixa eu também reforçar aqui, por exemplo, né, muitas vezes as pessoas passam, a sociedade se depara com esses locais, mas não tem esse interesse ou não tem o conhecimento para discernir que ali foi um ponto simbólico da cultura negra, e é um ponto simbólico da cultura negra aqui em Porto Alegre, como o Largo Glênio Pérez, né, onde a gente tem ali um museu em referência, um mural em referência ao Museu de Percurso do Negro, a Igreja das Dores, a Igreja do Rosário, a própria Redenção, a Praça Brigadeiro Sampaio, onde citaste, né, Nina, o tambor ali como também um símbolo, no Largo da Forca ali, a Praça da Alfândega, né, onde era o Largo da Quitanda, né, então onde tem o símbolo ali da pegada africana. Esses são pontos, né, são locais e também alguns dos monumentos. Mas eu te pergunto, Nina, onde é que tu vês hoje, né, a mobilização e onde tu percebes a identidade negra viva em Porto Alegre, né? Seriam nas periferias, seriam nas entidades, seriam nos grupos, seriam na universidade, enfim, onde tu percebes hoje na cidade essa mobilização? Se percebes, né, se há essa percepção. É uma boa pergunta, uma boa questão, Clayton. Primeiramente, eu queria concluir um pouco esse pensamento que ficou pendente do Oswaldir, assim, que é o discurso da invisibilidade, né, que também reforça uma não existência, um não protagonismo negro nessa cidade, né, e que a gente vai assumindo também esse discurso, e depois, quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver que não é bem assim, né? De que a gente tem, como tu citaste, vários e vários espaços, e quem procura fazer o passeio Territórios Negros, que a prefeitura já foi parceira, né, para fazer esse tipo de passeio e reconhecer esses espaços, a gente vai percebendo o quanto esse território é nosso também, né? E o quanto a gente tem pertencimento a todo esse crescimento, né? Afinal de contas, o maior espaço de troca, de comércio do século XIX, que era o mercado público, é um território em que a comunidade negra se identifica. E é uma boa pergunta essa que tu faz, assim. Quais são os territórios que a gente pode entender, né, de comunidade negra em Porto Alegre? Eu não tenho dúvidas
né, que ainda assim as escolas de samba são um grande território negro, né, e que está sendo aviltado e dizimado, né, pelas políticas de cultura popular aí da cidade, onde o carnaval está sendo jogado de uma forma comercial, sem importância sócio-histórica, né? Uma das questões, não porque eu também sou, né, de origem de família carnavalesca, mas entendo esses espaços. Obviamente, né, onde tem a massa periférica, a massa pobre na cidade, e essa cidade ela é muito apartada, a gente sabe que os bairros pobres são os bairros que têm pertencimento negro, né? Eu moro no Partenon e o meu terreiro, por exemplo, é na Vila São José, em caminho para o Morro da Cruz, né? Ali é um território negro por excelência, por exemplo, onde tem muitas, não só casas de religião de matriz africana, mas muitas atividades que são concernentes, pertencentes à população negra. E, enfim, como território, fico pensando as periferias, né, a Restinga como tem tocado da ilhota, né, e que cresce cada vez mais, e aí a Zona Sul fica, aquele extremo sul fica também um território negro e muito aparente de tipo negra. A Zona Norte, extremo norte, que agora está tendo uma grande senegaleses e haitianos, né, indo muito para esse lugar. Estão me vendo bem? Eu estou me vendo travando, está tudo bem? Não, estamos lhe ouvindo bem, Nina, estamos lhe ouvindo bem aqui. Às vezes dá um pouquinho a alteração ali da internet, né? Ainda estamos tentando contato com o Oswaldir, mas o seu áudio está chegando bem aqui, conseguimos lhe ouvir. Tá bom, obrigada. É que a gente fica muito inseguro nesse tempo, né? Isso. É muito difícil. E então, como eu estava falando, o centro da cidade, né, ele é um lugar de transporte, né, um lugar de fluxo, né, dessa população entre os bairros. Então, fico pensando que o empoderamento, o pertencimento, né, das comunidades negras tem sido em lugares de encontros lúdicos, festivos, né, as casas de religião de matriz africana, as escolas de samba, e a universidade é um novo projeto. Eu não diria que a gente já esteja organizando o território negro, mas a gente tem. Eu, que já estou desde 2012 na Universidade Federal, quando entrei na graduação, e agora terei mais 3 anos pela frente no doutoramento, né? Tenho percebido o fluxo cada vez mais intenso, não só de pessoas negras na graduação, como na pós-graduação, e fazendo essa discussão qualitativa, né? Sobre o nosso pertencimento naquele lugar, e acredito que quando a gente consegue entrar em grupo, em massa, né, seria importante fazer esse debate. A Câmara de Vereadores, por exemplo, ainda não é um território onde a gente possa entender como representativo da comunidade negra por seus legisladores, né, por seus estamos aí prestes às eleições, esperando que a gente possa ter um diálogo de democracia racial verdadeiro, né? De uma democracia em que a gente possa realmente não ser um mito, né? Mas realmente entender as várias expressividades, as interculturalidades que Porto Alegre carrega, né? As potencialidades que também são vindas da população negra, que são vindas, e aí me cabe falar aqui, da população indígena, que pertence também à construção dessa cidade, né, com riqueza, com força, e com o seu poder civilizatório. Né? Só para concluir, assim, a Orla, por exemplo, obras como a Orla, né, em que criam um acesso gentrificado, né, um acesso higienizado à orla, faz um afastamento, né, faz uma aproximação do público em geral, mas um afastamento daquilo que um dos bens maiores da população
religiosa de Porto Alegre, que é as águas do Guaíba, né? Então, é importante fazer esse tipo de debate para a gente poder entender de que forma que a gente possa pensar um território para todos, né? Para todos, sem exceção. Muito bem, a gente está aqui com o TV Entrevista, hoje estamos tratando sobre o mês da consciência negra, nós estamos conversando com a doutoranda em Sociologia e percussionista Nina Fola, e também com o mestre e doutor em Antropologia Oswaldir Bittencourt Júnior. A gente tem um probleminha de internet com o Oswaldir, em seguida, dentro das possibilidades, a gente vai retomar nossa conversa com ele, em seguida a gente... dentro do possível aí das condições técnicas, né, ele vai ser novamente inserido aqui na nossa conversa. Deixa eu seguir com a Nina, então, para que a gente possa, tocando a nossa pauta aqui, tocando o tema entrevista de hoje, estamos falando, então, sobre o mês da consciência negra, citando alguns pontos dos territórios negros aqui em Porto Alegre, que ao longo do tempo foram perdendo, né, a visibilização por parte da sociedade de forma em geral. Nina, antes a gente falava, né, sobre essa representatividade, deixa eu fazer um recorte, né, para também trazer esse tema aqui para o nosso debate, né? Tu, como percussionista, né, como estudiosa, como doutoranda, né, onde tu vês, a gente falou da cultura negra em geral, mas tem uma questão também muito importante ligado à mulher negra, né, a visibilidade, a visibilização da mulher negra em termos de oportunidades, em termos, né, enfim, de valorização, né? Esse é um tema também bastante importante, né, para que a gente possa trazer para esse debate. Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço parte de um coletivo Atinuqué, que é um coletivo de mulheres negras, a maioria de nós acadêmicas, né, estamos em algum momento da academia pesquisando, em que a gente tem tentado trazer à tona, né, nos nossos debates, enfim, diversas formas, nossas escritas, o pensamento das mulheres negras. E há o pensamento, né, de uma que é muito conhecida, né, mundialmente conhecida, e que a gente teve a oportunidade de encontrá-la o ano passado no Uruguai, a Angela Davis, que ela tem uma frase emblemática que muitas das vezes as pessoas não entendem a potência que é essa frase, né? A filósofa diz assim: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. O que ela está querendo dizer com isso, né? Primeiramente, em Porto Alegre, eu não tenho os dados fixos aqui, mas, né, a gente que é sociólogo sempre trabalha com esses dados de uma vez ou outra, mas em Porto Alegre, aquele censo de domicílios retratou que da população de baixa renda, mais da maioria dessas famílias eram sustentadas e mantidas por mulheres. Então, o que a gente está entendendo, né? Que a população pobre, que é a maioria de qualquer sociedade, a gente não tem uma maioria de população classe média e rica em, acredito eu, que quase nenhuma sociedade, mas em especial em Porto Alegre, que a gente está falando, e no Brasil, a desigualdade é extrema e a gente tem um número de população de baixa renda pobre e muito pobre, bem maior, né? Então, essa população em Porto Alegre, a maioria das famílias tem uma mulher, maioria 48%, 49% das famílias são chefiadas por mulheres. E a população empobrecida também de Porto Alegre tem um grande contingente de pessoas negras. Somente por aí dá para pensar que uma cidade que for pensar políticas públicas que fortaleçam essas mulheres pode ser uma cidade que fortaleça o combate às desigualdades, né? Porque fortalecendo uma família como essa, a gente tem uma inclusão maior, tem um fortalecimento de renda, a gente tem estabilidades possíveis, escolarização para as crianças, tem um atendimento que se amplia, né, na sociedade de uma forma muito mais efetiva
do que talvez trazer políticas que venham de cima para baixo, né? Então é bem importante a gente perceber esse quadro mulher negra em sociedades desiguais. Penso que Porto Alegre precisa muito ter esse tipo de política em jogo, né? Por exemplo, né? Saúde, educação e assistência social, que são políticas bem básicas e que são essas que atendem de forma ampla à população empobrecida, tem que ser políticas de atendimento a essas mulheres. Vai fazer muita diferença e vai projetar, consequentemente e paulatinamente, não imediatamente, né, mas ao progresso das políticas públicas, toda a sociedade, né, enquanto um imbricamento, né, bem o pensamento sociológico mesmo, mas como a sociedade ela é imbricada, as pessoas pensam segurança pública de uma maneira isolada, por exemplo, e pensar uma manutenção de educação, saúde e assistência social para essas comunidades é pensar também um projeto de segurança pública, né, mais abrangente, de educação mesmo, para as relações sociais. Então, não tenho dúvidas, né, que a partir desse pensamento de Angela Davis, a gente pode pensar políticas de uma forma muito mais engajada no coletivo. Né? Isso é um pensamento bem importante para ser colocado, e obrigado pela oportunidade para dizer, porque as pessoas ficam pensando que é uma política, simplesmente uma política discriminatória de que vai beneficiar somente as mulheres negras. Não, o que a gente está querendo dizer é que as mulheres negras têm uma necessidade maior e em sendo acessadas essas políticas, diminuindo essas necessidades, toda a sociedade vai se movimentar positivamente, obviamente. Muito bem. Temos o Oswaldir, temos de volta aqui. A gente está com um probleminha na internet. Perfeito. Eu não sei em que medida, né, que caiu aí, em que parte do Isso, o senhor falava ali da questão da visibilidade, né, do povo negro na capital gaúcha, né, a partir desses monumentos, desses simbolismos que tem espalhado pela cidade, né. Então, gostaria que o senhor voltasse aí ao nosso debate. Seja bem-vindo mais uma vez. Né? A internet, de vez em quando, nos aplica isso aí. Eu referi a questão como a Nina havia referido no centro ali, em relação ao mercado, mas eu falei da questão da inauguração do Museu do Percurso do Negro, e que o tambor foi o primeiro monumento oficialmente aprovado pelo gestor público municipal, pela prefeitura, nas artes públicas, inclusive, e esse tambor ele faz uma alusão à cultura negra, né? Foi um projeto da Unesco que foi aprovado, o Angola Janga disputou e foi em 28 projetos, foi o único contemplado, porque estava dentro do projeto Monumenta, que é essas reformas urbanas, mas que ela sempre estava associada à influência da cultura europeia, notadamente alemã e italiana, nas questões das edificações. Então foi demandado e aí foi aprovado, e foram 10 artistas negros, entre a Maria Elaine Goutet, Leandro Machado e outros, que a partir da pesquisa histórica antropológica eles passaram a dar conta dessa presença do negro no mundo do trabalho e das manifestações religiosas e culturais, e também nos mecanismos, nos processos de resistência, notadamente se referindo aos lanceiros negros, aos Zumbi dos Palmares, enfim. E o tambor, ele também, eu até acho que talvez pouca gente sabe, mas as decisões pela cor do tambor e por que ser um tambor, isso foi decidido por uma reunião com um conjunto de todas as pessoas e artistas que estavam envolvidos no projeto, no satélite Prontidão, quando ele ainda tinha sede ali próximo a Teresópolis, em que o senhor Nilo Feijó, ele manifestou que o tambor ele se faz presente em todas as formas, manifestações culturais e religiosas negras, e, portanto, deveria ser o tambor
o elemento a ser edificado, assim, em termos artísticos, estéticos, né? Enfim, e a cor amarela em alusão à Mãe Oxum, que é a protetora das águas doces, enfim, o orixá que protege as águas doces. E ali foi colocada essa presença do negro, que tinha presença no mundo do trabalho ali na área central de Porto Alegre, né, os que trabalhavam embarcados, enfim, as negras, ditas negras minas, ou os escravos de aluguéis, enfim, e também as manifestações no âmbito sagrado, e, portanto, foi se tornar a única referência. Mas nós sabíamos até então que tinha um monumento, uma obra em homenagem à escrava Cabinda, que fica ali na Assembleia Legislativa, que pouca gente sabe, e depois tínhamos o busto do João Cândido, que havia sido feito pelo Vasco Prado, isso e feito lá para o Floresta Aurora, que estava há anos lá, e que foi usado esse mesmo modelo para fazer o busto que foi inaugurado ali junto ao Parque Marinha do Brasil, numa homenagem a esse herói da revolta da Chibata, que é o João Cândido, nascido em Cruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, e que se fez presente ali naquela área ali em que a Marinha colocou o Almirante Tamandaré, que foi uma instituição militar que tinha processo bastante escravocratas, mesmo num período pós-republicano, e que nós tivemos esse herói, então, que lutou a favor da democracia e da abolição dessas formas de supliciamento, de punição que envolviam os negros. E depois, então, acabou se expandindo, como havia dito, o Museu de Percurso, com a inauguração da Pegada Africana, que faz uma homenagem na Praça Atlântica, que ali se faz uma homenagem ao panafricanismo e, portanto, tentou se colocar ali a ideia do mapa da África, mas que as cores em amarelo dos prédios, o verde e o amarelo, e, enfim, e as cores ali das pedrinhas portuguesas, que elas estão aprisionadas ali no âmbito da África como uma ressignificação, as cores do panafricanismo estando homenageadas ali na Pegada Africana, dando conta dessa presença dessa matriz africana, porque quando a gente pensa que esses negros chegaram aqui por ocasião lá, que foi inaugurada a Colônia de Sacramento, depois a Laguna, e chegando pelo caminho de Laguna, pela frota de João Magalhães, ou quando se inaugurou ali a cidade de Rio Grande, quando começa o processo de colonização, na verdade, eles já também chegavam aqui por meio de embarcações ilegais, e também nesse tráfico interprovincial que o negro chegava aqui a esse estado. Mas, sobretudo, a gente pensar a ideia de que esses negros foram retirados de uma forma violenta e compulsória dos seus territórios africanos, e, portanto, a gente sempre pensa que essas manifestações hoje contemporâneas e que se dão ao longo historicamente, e elas são fundadas socialmente, porque no âmbito dessas comunidades, desses grupos de negros e negras, né, enfim, e que elas vão se legitimando publicamente, né, por meio das pessoas que são seus agentes culturais e se afirmam culturalmente, e, portanto, a gente pensa que essa presença dá conta também dessas matrizes que são ressignificadas e reinventadas numa sociedade de destino, que é a sociedade brasileira, naquilo que se prefigura como cultura africana e cultura afro-brasileira, e mais particularmente cultura afro-gaúcha, né? Ok. E, Oswaldir, deixa eu aproveitar, né? Eu conversei, tive um pouquinho mais de tempo ali com a Nina, né? Em função da queda da internet do senhor, mas deixa eu também oportunizar o senhor a colocar uma questão que eu coloquei para a Nina, né? Para que a gente possa também trazer esse debate aqui à tona com nossos convidados, né? Todas essas obras de simbolismo que o senhor citou, né? Para muita gente isso não faz muito sentido, ou porque não tem um conhecimento, né, ou porque não há uma iniciativa mais efetiva, como nós tínhamos, por exemplo, né, com a questão dos territórios negros, né, que era um ônibus que percorria todo esse território, trazendo, né, a história, o simbolismo, resgatando, né, todos esses monumentos e espaços. Para citar, né, o tambor ali na Praça Brigadeiro Sampaio,
a Igreja das Dores, o Mercado Público, né, onde a gente tem a representação da ancestralidade, o próprio Parque Farroupilha, a Ilhota, Quilombo Areal da Baronesa, o Largo Zumbi dos Palmares. Isso se perdeu, né, em forma de política pública, né, que foi finalizada em 2017, se não me engano, o ônibus do Territórios Negros. Né. Onde o senhor vê hoje, né, o simbolismo negro de forma não estanque, mas mobilizada, e como esses grupos ou ativistas poderiam retomar essa questão de trazer todo esse simbolismo de novo, né, para mostrar para a sociedade ou divulgar de uma forma mais ampla, né, todos esses espaços que estão ali, né, para que as pessoas possam olhar e resgatar um pouco dessa história. Sim, eu me alinho um pouco ao que eu tenho ouvido a Nina Fola também falar, que é desse racismo estrutural, e ele atua em todos os sentidos, não só na retirada de direitos ou de não se reconhecer esses direitos ao longo dos anos. Isso também se dá de uma forma estrutural no âmbito cultural, porque nós temos, por exemplo, as áreas no caso, os gestores no âmbito da educação e no âmbito da cultura, nas áreas, por exemplo, de museologia, em que a maior parte do registro, da memória e da organização para difundir essas manifestações culturais, históricas, elas estão consolidadas e voltadas a aquelas culturas ditas, vou colocar hegemônicas, associadas à cultura teuto-brasileira, ítalo-brasileira, açoriana, e então o que se coloca justamente quando eu referi à Lei 10.639, que já era uma demanda da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro, que o Estado brasileiro não reconhecia e contemplava e não difundia e fomentava a história do negro, tanto colonial, imperial e pós-abolição, e também o reconhecimento das artes negras como um todo e de resto também da religiosidade negra. E ela nunca aparecia, e aí sim, que a gente pode falar em visibilidade, de não aparecer nos materiais didático-pedagógicos, nas criações culturais. A gente tem ainda, por exemplo, no mundo audiovisual, se a gente pegar as novelas brasileiras, por exemplo, e que não consegue perceber famílias negras inseridas em relações sociais como aparecem as famílias brancas, e o negro sempre aparece como um personagem subalterno, com raras exceções, enfim, e também na publicidade. Nós tivemos, por exemplo, eu me recordo de uma fala do professor Muniz Sodré, que falava que o negro era que nem comparado ao personagem Drácula, do Bram Stoker, que ele não se via no espelho. Não há uma relação especular, por exemplo, na produção cultural, didática, pedagógica e midiática, e que o negro, tu tem toda essa produção estimulada, um investimento público ou investimento privado, e o negro não é reconhecido, não é contemplado, e não se estabelecem financiamentos para fomentar essa produção. Muitas vezes a produção ela é disputada nos editais por produtores culturais que vão atender demandas de intelectuais e artistas e produtores negros, com muita dificuldade para acessar os recursos que às vezes são poucos, para que se tenha uma produção cultural. Vejamos que, por exemplo, recentemente vem surgindo, se afirmando intelectuais como Ronaldo Augusto, a Fernanda Bastos, o Jefferson Tenório, no campo teatral lá o Gessé, com o Teatro Caixa Preta, enfim, mas que é uma dificuldade imensa para reunir recursos para que tenha uma produção cultural voltada para essas áreas, e também, por exemplo, no audiovisual, como a Camila Lopes agora, que vem ganhando prêmios como Errado, mas o que se quer é linhas de investimentos específicas para a produções culturais associadas à cultura negra ou afro-brasileira, né? E que o Estado, que é ele que é o detentor desses recursos, possa ter uma equidade no fomento e no investimento, tendo em vista que a sociedade brasileira ela tem essas matrizes fundantes, que é as matrizes europeias, as matrizes indígenas, que também
são carentes dessa produção, mas eles também vêm se organizando, vêm sendo agentes culturais e produtores, assim como a cultura brasileira, que ela é muito singular, ela pode ter alguns momentos, influências associadas, enfim, mas de resto, em geral, ela tem uma característica específica e singular, e uma autonomia, e também pensar que hoje a criação cênica, de textos, audiovisual, ela tem que ter roteiristas e produtores negros, porque é uma outra visão de mundo, é uma outra perspectiva. Nós mesmos, negros, sentimos isso quando assistimos o cinema africano, né, que coloca uma outra perspectiva de visão de mundo e que acaba nos influenciando, nos modificando, felizmente para melhor, porque se dá uma outra perspectiva que não aquela produção, como é que eu vou dizer assim, consumista, padronizada, que vem sendo feito pelo cinema em geral norte-americano e pelas televisões abertas e determinadas televisões, como no caso a Netflix, né? Tanto que tem uma Netflix que só produz filmes africanos para contrapor e demonstrando que há uma lacuna aí muito grande e um potencial para criação e produção e difusão simbólica e também de visão de mundo, enfim, ontológica, das questões associadas à cultura negra. Ok. Nina, quando a gente fala de Porto Alegre, né, e todos estes espaços que a gente já citou aqui, e resgatando um pouquinho, trazendo um pouquinho da história, né, para quem está nos acompanhando, só para lembrar também, né, que o 20 de novembro, né, nasceu em Porto Alegre, né, nós tivemos aqui na pessoa, só para citar como exemplo, Oliveira Silveira. Nós temos aqui o primeiro quilombo urbano com titulação no país, né, da família Silva. Então, não é pouca coisa, né, quando a gente resgata um pouquinho da cultura do povo negro na capital gaúcha. Mesmo assim, isso parece que ao longo do tempo ele vai se perdendo. Eu acho que para se resgatar essa cultura e resgatar toda essa história, para que isso não seja lembrado só no mês de novembro, no 20 de novembro, né, para que isso não tenha uma terminologia ali numa atividade de escola. Acho que isso passa fundamentalmente pela Lei 10.639 como formação de base, ou são necessários outros investimentos nesse setor, como o Oswaldir já estava falando aqui, de uma ampliação, né, cultural também, né? Sem dúvida. Primeiro, agora, ouvindo o Oswaldir falar, tentando me lembrar, eu acho que a gente se conhece desde o tempo que a gente, enfim, organizava, fomentava o próprio 20, né? A própria lei. O 20 de novembro é uma lei municipal, né? Se estabeleceu como lei em algum momento, claro, né? Sempre fazendo essa referência ao Oliveira, enfim, e que sempre era uma luta interna para poder executar, né, a possibilidade eventual de trazer para a discussão da cidade a consciência negra. Então, esse, para mim, me parece o cerne do problema, as questões que a gente encontra barreiras políticas fortes, né, de impedimento de uma política de antirracista. Né? A gente está longe de perceber uma gestão que se pense antirracista. E o que seria isso? Né? Seria pensar esses momentos de forma a promover mesmo, não resgate, mas promover o apoderamento, né? Eu gosto de usar apoderamento das comunidades negras a partir da sua fala, da sua perspectiva, da sua narrativa de si, né? A gente vive aí 100 e poucos anos depois da abolição da escravatura e uma ciência, uma comunicação, uma burguesia que sabe muito bem falar mal
da negritude, né? Pejorativamente. O que a gente quer agora é nós mesmos construirmos as nossas narrativas. Para isso, a gente precisa estar nos espaços de poder, então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, estar nos espaços de poder, estar nos espaços como esse, de comunicação, né? Promovendo debates que possam fazer com que os racistas de plantão e aqueles que, assim, inconscientes da sua manutenção do racismo, acordem, os racistas de plantão se reorganizem, né? Dentro dessa possibilidade, e fazer com que a gente possa ter ofertado para as nossas crianças, e aí pensando na apesar de que a 10.630 não é só para essas, né? A gente, como universitário, fica fazendo uma atenção contínua e densa para uma educação de relações étnico-raciais dentro da universidade, porque ainda não se entende o racismo como uma chave crucial das desigualdades, dos problemas da sociedade brasileira. E aí não vou isentar Porto Alegre disso, né? Porto Alegre não se pensa negra, Porto Alegre tem uma população negra grande, né? E até hoje acha que não tem. Nós estamos aí com quase 1.500.000 habitantes por aí, a gente tem uma população aí de uns bons 40%, né? De população negra. Então, isso é muita gente, isso não é pouca, né? Então, eu acredito que a 10.630... Eu sou mãe de 2 crianças, 2 adolescentes, e eu brigo cotidianamente pela lei 10.630. A lei 10.639 não é entendida pelos professores, não é entendida pela educação. Ela tem mais de 12 anos e ainda não é implantada. A política de saúde da população negra tem alta resistência de ser aplicada em Porto Alegre. Esse dado eu sei, porque eu militei muito com o Conselho Nacional de Saúde, com o Comitê de Saúde da População Negra, e Porto Alegre é uma das cidades que mais tem implantado essa política, mas mesmo assim é uma dificuldade. E eu, como usuária do SUS, volta e meia, sou atendida por alguém que diz que isso é o SUS para negros ou coisas do gênero, esses discursos bem difíceis de aceitar. Então, só para dizer que o racismo é um ponto central e que a gente está em vários recortes, não só da educação, mas na comunicação, né? Na comunicação, na produção artística, que é muito forte em Porto Alegre, que precisa. O carnaval, por exemplo, eu acho crucial, né? A gente pensar o carnaval como manifestação negra. O respeito à diversidade religiosa é fundamental, né? É fundamental. Eu sou da matriz africana, sou militante, sou pesquisadora da matriz africana, mas a gente também tem uma grande população cristã, negra cristã, e que está aí. Então a gente tem que pensar esse Porto Alegre com essas pessoas, né? Não pensando essas pessoas como exceção, como no dia 20, né? Ou como no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana. O racismo é um tema transversal diário, né? Ele não é um tema eventual. Ok. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do programa. Eu queria fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados, mas essa mais enxuta, né? Mais para que a gente possa fazer as considerações finais e se despedir aqui dos nossos telespectadores. Gostaria também de fazer um registro, né? Também importante citar como um dos projetos, né, que até marcou aqui a Câmara de Vereadores, do vereador Tarcísio Flecha Negra, né, que era a questão da construção do Museu do Negro, né, que ainda não foi possível, né, ainda está sendo tratada, enfim, né, há tratativas para que ela possa sair efetivamente do papel, mas também queria fazer esse registro, que também foi um dos militantes aqui da Câmara de Vereadores, né, em especial o vereador Tarcísio Flecha Negra. Deixa eu finalizar aqui o trabalho com o Yosualdir para que traga o seu recado final aqui no TV Câmara Entrevista. Yosualdir. Bom, agradeço a participação e, sobretudo, estar dividindo esse momento com a Nina Fola, né, que é uma militante, uma doutoranda em sociologia, mas também é uma artista, né. Eu agora estava olhando aqui o acervo do Moçambique de Osório, e eu tenho um CD que é bem anterior lá, que é do Coisa Preta,
um original lá, e tem um recentemente em que eu me deparei ali com a Glau Barros, e tem a presença do Afroense, enfim, e como a Nina coloca, existe uma ampla diversidade de criação ou de manifestação cultural e religiosa em Porto Alegre, é, mesmo em relação aos evangélicos, com toda uma discussão de apropriações ou da própria repressão que se faz aos cultos brasileiros, enfim, é, essa presença negra, né, em todos os sentidos, salvo que algumas estão muito e amplamente associadas às matrizes africanas, e, ao mesmo tempo, essas matrizes reinventadas e ressignificadas no mundo moderno contemporâneo, né? Então, mais também dizendo, e me alinhando também ao que a Nina Fola falou, eu falei que tem um painel, por exemplo, no Palácio Piratini, que é do artista plástico já falecido, que é de Caxias, que é o Aldo Locatelli, em que se coloca quase que o mito de fundação do Estado do Rio Grande do Sul, e em que está o soldado luso português, o indígena, o açoriano, e o negro não se faz constar nesse painel no Palácio Piratini. E acho que isso é simbólico para dar conta de que isso se reitera, essa invisibilidade, mas que, ao mesmo tempo, a gente observa uma expansão, né, tanto no âmbito da academia quanto fora da academia, de um vigor dessas manifestações cultural negras, que vão sendo, por exemplo, ganhando muitas delas uma condição de patrimônio cultural imaterial, como a capoeira, como o samba, o melhor reconhecimento dos cultos brasileiros também, e demandando políticas públicas, tanto culturais como elementos, mecanismos de difusão e proteção, e a garantia de que elas se façam presentes também nessa produção cultural brasileira. Obrigado, Yosvaldir. Deixa eu recado final agora com a Nina Fola para a gente encaminhar o final do programa. Eu quero dizer que foi um prazer bater esse papo com o Oswaldir, contigo, Clayton, e dizer que eu tenho reiterado em todas as vezes que eu tenho falado que racismo é algo que a gente tem que conversar entre nossos pares ou entre todos os espaços que a gente tiver sociabilidade. Ele intercruza muito as nossas relações, né? Agora mesmo o Isodir trouxe a capoeira, né? Que também foi algo que eu vivencio até hoje, né? Através do Ponto de Cultura Africanamente, uma organização que eu ajudei a fundar aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul realmente, como tu disse, ele é fundador de várias organizações, de vários movimentos, fundador do 20 de novembro, teve esse grande intelectual Oliveira Silveira, que nos dá esse escopo para manter essa luta, e vários outros, né? Nós temos aí em atuação em muita resistência, o Floresta Aurora, não há nenhum apoio do município, do estado, a essa entidade negra, a mais antiga do Brasil. Então, essas coisas revelam o quanto é difícil a caminhada para a manutenção de manifestações negras. O Oswaldir na manutenção, né, junto com o povo de Osório, do Moçambique, que também sofre essa resistência. Então, para nós que estamos aqui no lado militante e vamos para a academia tentar pensar de uma outra narrativa o racismo, é fundamental um momento como esse para que mais pessoas, né, entendam esse processo, que mais pessoas convivam com essa cidade, vejam essa cidade como ela realmente é, não como é a propaganda do Zafari, não como é as propagandas institucionais em que a população negra não aparece, né? E isso são coisas assim que até hoje a gente tem que lutar muito para que só avisando, só processando que as coisas vão modificar. Okay. Seria bom uma sociedade que não tivesse tanta briga por essas histórias e a gente pudesse ser representado de uma forma. Eu agradeço muito o convite de estar aqui e estou sempre disponível para um próximo bate-papo.
Tá certo, eu que agradeço muito a presença de vocês, a presença da doutoranda em Sociologia e percussionista Nina Fola, e também do mestre e doutor em Antropologia Oswaldir Bittencourt Júnior. E agradeço, evidentemente, a audiência, né, de cada um de vocês aí que está nos acompanhando do outro lado da telinha. Esse foi o TV Entrevista de hoje, falando sobre o mês da consciência negra e buscando resgatar um pouco da memória e da cultura do povo negro na capital gaúcha. Fica o convite para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá.